Lu, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Aqui nós vamos caminhando com o nosso estudo que não para, né? Essa é a melhor parte, a gente segue, né? Gente, como eu não tinha terminado o estudo de semana passada, então eu vou voltar um pouquinho só para a gente não perder muito e continuar dentro do mesmo capítulo, porque ele é um tema amplo, tá? Para assim, não, eu corro, começo outro, não termino, então a gente termina esse hoje, tá? Vou compartilhar minha tela. Nós havíamos, estão vendo aí, está tudo certo, né? Nós havíamos falado sobre o poder do pensamento, né? E sobre isso, a gente tem uma passagem de André Luiz, em que ele fala o seguinte: onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Aí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviços semelhantes, respeito à natureza e oração, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, seguindo leis universais que não conseguimos iludir. Olha como isso é importante, porque a base da nossa da manutenção da nossa existência, né, ela se dá através do nosso pensamento. O nosso pensamento ele é criador. Então, quando o André Luiz fala de corrente mental, é porque nós estamos em comunicação. Nós estamos influenciando e sendo influenciados entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados. E aí as relações todas nossas, elas dependem dessas correntes mentais. E aí existe essa associação e essa influenciação, né? Nós vamos criando o nosso hálito mental, a nossa forma de pensar, e com base nisso, nós vamos conduzindo de maneira feliz ou infeliz a nossa existência. E às vezes a gente não se dá conta de que a nossa forma de pensar, ela às vezes é resultado de hábitos que nós construímos e mantemos ao longo do tempo. E não mudar essa forma de pensar pode comprometer a nossa própria existência, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um atendimento ontem na Casa Espírita, que foi um casal, e aí a esposa falou, porque os homens falam menos, né? Quando estão no médico, quando estão em terapia, quando estão no atendimento fraterno. O Júpiter sabe disso. E aí a esposa falou assim, ele está muito triste, desanimado, depois que teve Covid e tal. E aí ele virou e falou assim, estou muito triste, depois que eu tive Covid, eu fiquei muito desanimado, mesma fala, né? Aí a orientação espiritual foi assim, né? O espírito falou assim para ele, olha, eu acho estranho você estar triste. Eu falei, por quê? Porque no teu planejamento não era para você ter tido Covid, era para você ter tido uma doença que você ia ficar no estado degenerativo por 20 anos. Mas você tem se esforçado e aí você teve um Covid e conseguiu sobreviver. Aí ele falou, eu penso, se eu tivesse encarnado, que isso seria um motivo de alegria, né? Porque você venceu uma prova e ainda conseguiu se sair muito bem dela, né? Porque está vivo e agora está
plenamente saudável, né? Ah, mas eu estou triste porque agora eu tenho uma hipertensão e tal. Eu fico falando assim, olha, a tua hipertensão é o termômetro da tua condição espiritual e do teu autocuidado, né? Se você se cuidar e cuidar dos outros, você vai conseguir gerenciar bem isso. Mas se você ficar triste, se você não se olhar, não ajudar ninguém, esse acréscimo de misericórdia, ele vai ser resumido. A espiritualidade te deu, né? Deus te deu mais páginas para você finalizar a história, o livro da sua vida. Mas, se você não aproveitar essa oportunidade, a gente encerra a historinha antes da hora, né? Porque não está aproveitando. Então, eu achei muito interessante isso, porque às vezes nós carregamos esse hábito, né? Arrastamos, por exemplo, o pessimismo, o mau humor, a, a baixa valorização ou a desvalorização das coisas simples da vida, e de repente a gente passa por uma grande prova, supera essa prova e continua do mesmo jeito, né? Continua reclamando, triste e tal, e não percebe que nós nos livramos de de um grande desafio porque estamos trabalhando para isso, né? Então, por isso que o André Luiz ele fala aqui, né, dessas questões nobres que nós vamos cuidar, né, do serviço ao semelhante, a oração, para que a gente consiga assimilar os princípios superiores da vida. Só que para eu assimilar os princípios superiores da vida, eu preciso me permitir estar em vibração superior, né? Então, eu acho que vou pedir ajuda para os universitários, que são vocês, né? Compartilharem aí em algum momento isso, porque eu tenho visto um desânimo tão grande nas pessoas, um pessimismo tão grande. E é tão interessante que, em contrapartida, existe um trabalho da espiritualidade gigantesco ao nosso redor. Outro dia chegou uma pessoa também no atendimento, síndrome do pânico jovem, síndrome do pânico, tal, o medicamento, tal, doideira, né? Essa onda que não sei, é uma onda, né, que a gente está vivendo aí das pessoas se medicando demais, né, para essas questões e se cuidando de menos. A vibração lá embaixo. O Espírito virou para ela e falou assim: você tem noção? E ela tinha noção. O Espírito falou: você tem noção do grupo de espíritos que te acompanha? São espíritos que são guardiões do Evangelho, olha, de séculos, espíritos nobres, que fazem parte da tua linha reencarnatória, superiores ao extremo, que fizeram com que você fosse responsável pela inteligência que você tem, pela sabedoria espiritual que você trouxe, mas por não confiar em você mesmo, você adoece. E aí você anula essa assimilação aqui desses princípios superiores. E não tem fé em você nem na vida, o que acontece? Adoece. É abraçado por espíritos inferiores. Então, a gente tem passado, eu tenho visto muito isso, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, mas eu repito isso. Na casa espírita, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar o evangelho, por exemplo, o público, né? Aquela história da gente ficar falando para as pessoas que nós somos orgulhosos, egoístas, que nós somos herdeiros de tendências perversas, que há uma nuvem de obsessores ao nosso redor, que um pensamento acaba com tudo. Essa visão, que ela não é uma visão falsa, ela é um fato. Mas se nós ainda trouxermos esse peso e não fizermos as pessoas enxergarem que elas podem mudar, que
elas podem transformar a forma de viver, que elas podem... É isso aqui que o André Luiz está falando. Isso não é autoajuda, não. Isso é lógico, né? Muda a forma de pensar, pensa diferente, pensa positivo, faz não sei o quê, né? Faz isso, faz aquilo. Outro dia também a mesma coisa, cheio das histórias. Outro dia também um conhecido lá com problema com o filho não dormia, 6 anos, tal. Aí pediu ajuda, então falou, a espiritualidade vai estar lá com você todo dia, tal hora, assim, nessa hora, você vai pegar o seu filho. Já aplicou passe? Não, então você vai aplicar. Vai aplicar o passe, assim, durante 2 semanas. E fez. E aí o meu mentor espiritual falou assim, foi mais efetiva a atuação dele do que a nossa. Porque o amor verdadeiro vem do coração dele. Nosso auxílio foi só um suporte. É um menino que não dormia há meses, voltou a dormir de noite sem ter nenhuma perturbação noturna. Passe do pai para o filho. Simples. O suporte da espiritualidade protegendo o ambiente, ajudando, né? Então, a gente precisa trabalhar, eu falo muito isso, né? Trabalhar isso com as pessoas, para que elas acreditem e comecem a trabalhar por si mesmas. Né? Então, essa é a proposta do André Luiz, para que a gente consiga trabalhar e seguir essas leis que são universais. Né? Pulei demais, deixa eu vir para cá. Então, aí a gente tinha falado do Herbert Benson, em que ele fez um trabalho extenso aí sobre a importância da meditação, o papel da mente, que quando se acalma, ela propicia equilíbrio emocional para o indivíduo. Né? Então, olha como isso é interessante. Né? Eu não vou ter equilíbrio emocional só com uma varinha mágica, né? Eu não vou ter equilíbrio emocional se for na casa espírita e sair de lá e não entender isso. Né? E não muda nada. Então, eu preciso trabalhar isso constantemente. Constantemente. A minha mente ela é o repositório de toda a minha jornada evolutiva. E nós estamos trabalhando a nossa mente com tudo aquilo que nós podemos planejar lá na frente. Né? Então, a nossa casa mental, ela é eu considero como um órgão, como se fosse um órgão mais importante que nós temos. É a estrutura mais importante que nós temos, porque ela vai moldar o nosso corpo físico. Ela vai moldar os nossos estados de saúde ou de doença. Por que todos nós sabemos, né, que, tirando o caso da homeopatia, que ela vem de uma linhagem um pouco diferente, por que nós sabemos que a maior parte das terapias aí, alternativas orientais, elas impactam nisso? Assim como a homeopatia, por exemplo. Porque se você não tiver calma, se você não trabalhar sua mente para isso, não dá certo. Se eu tomar medicamento homeopático, como eu tomo medicamento alopático, não funciona, não é, Júpiter? Júpiter está aí, sabe disso. Não é igual tomar um engove antes e depois da comida para não ter dor de estômago. Estou tratando a dor, não estou tratando a essência. Então, todos esses recursos, eles são terapêuticos que auxiliam no equilíbrio da minha mente. O desequilíbrio emocional está diretamente, aí ele fala aqui, das doenças cardiovasculares. Né? Então, preciso trabalhar o emocional. Olha que volta, me lembrou dessa questão do atendimento fraterno. Né? A tua hipertensão, quando o Espírito fala isso, a tua hipertensão é o termômetro do teu cuidado, do teu autocuidado e o cuidado com os outros. O que é isso? Condição emocional. Só cuido de mim se eu estiver equilibrado emocionalmente, espiritualmente. Só ajudo o outro se eu estiver equilibrado. Senão eu não consigo ajudar, eu atrapalho, eu dificulto a minha jornada e a jornada do outro. Né? E aí são os conceitos, né, que a gente sempre vai trabalhando, que a gente precisa analisar, que a gente precisa sempre rever, que a gente precisa repensar. A questão da religião, né, como conjunto de crenças, é onde eu utilizo, o caminho que eu utilizo para me aproximar de Deus. A religiosidade é eu trabalhar isso dentro de mim, né?
E aí a espiritualidade é entender isso na relação com a minha vida material mesmo, material, entendendo que eu não sou escravo da matéria, que existe algo além disso. Então, quando a gente consegue conciliar e alinhar isso, né? Olha, eu sou um indivíduo que tem uma crença, mas essa crença se manifesta na minha vida. E isso faz com que eu consiga diferenciar matéria de espírito, o apego às questões materiais e a questão da elevação dos meus sentimentos, trabalho que eu preciso fazer a nível espiritual, né? O amor, desapego. Então, eu amo o que eu faço, mas não me apego ao contexto no qual eu estou inserido, porque uma hora eu vou partir, tudo isso vai ficar para trás, né? Não vou poder levar aquilo que não faz sentido. Do que eu levar que vai fazer sentido, né? De repente vai ser os sentimentos, são eles que vão ditar os meus rumos aí na vida após a morte, na continuidade, né? E aí tem a questão aqui, outro ponto, que é a manifestação da nossa fé, né? A manifestação da fé, ela não se limita a simples afirmação mecânica de confiança. Eu confio em Deus, acredito em Deus, né? O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, se eu estou ali, né, vivendo aquela religião que ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, independente de onde eu estiver, né? Porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino, né? Então, é uma condição superior, né? E aqui, ó, havia colocado essa imagem na cruz, lembrando, né, do simbolismo da cruz, né? Da horizontalidade, onde eu preciso ampliar a minha percepção, eu preciso estender o meu campo de atuação na vida, na Terra, enquanto eu estou aqui, e verticalizando, né, elevando a minha condição espiritual. Quando a gente inverte essa cruz, ou quando a gente confunde esse entendimento do que eu vou verticalizar na minha existência, que são as emoções, que são as relações, que são as experiências, que é equilibrar, equalizar isso, para que realmente eu evolua. Se eu inverto isso, eu esqueço. Aí acabo verticalizando as vivências da matéria e horizontalizando a visão de mundo, e porém fica pobre, né? Eu acho que eu tenho que viver da matéria, e aí o que der a gente salva depois. E aí a gente sofre, né? Porque vai faltar o elemento espiritual na nossa existência. Bom, acho que eu vou manter como eu estava aqui, né? Quero falar com vocês sobre essa abordagem que a gente começa a conversar com as pessoas sobre essas questões da religião. Isso muitas vezes eu falei que a gente pode tratar isso nos grupos de atendimento, né, fraterno, na casa espírita, em que a gente trabalha o conceito da fé, perguntando se o indivíduo se considera religioso, espiritualizado, se ele possui crenças que auxiliam nos problemas, né? Qual é o significado disso? A fala do Júpiter eu achei muito importante, porque nesse começo que a gente vai interiorizando esses ensinamentos, chega um momento que é igual guardar as coisas numa caixa, chega uma hora que parece que não encaixa, né? Aí você quer tirar tudo para ver o que está acontecendo ali. Então, começa a fazer sentido nesse momento, né? O papel da fé, o quanto isso tem trazido significado na nossa vida, né? E é o momento em que a gente, como eu disse, está amadurecendo espiritualmente, a gente está começando a perceber realmente que as coisas são diferentes do que a gente sempre acreditou. Isso traz conflito, né? E aí é a questão da luta ou da fuga, né? Que a gente tem interiormente. Eu luto e vou para o desafio, ou eu fujo deles. O que vai ser melhor, né? E de repente a gente fica nesse impasse. E aí tem que pensar na importância, né? Qual a importância da fé
e das crenças na minha vida, né? Eu possuo crenças que possam influenciar em decisões médicas, nós já falamos disso, né? Nós temos religiões, né? Grupos religiosos que a questão de saúde, para eles, tem algumas questões que são mais complicadas, né? O testemunho de Jeová, por exemplo. Né? Então, o quanto eu levo isso até para a minha questão de saúde? Tem a questão de comunidade, né? Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual, ela lhe dá suporte, é o que nós vimos aqui hoje. Existe um grupo de pessoas que você realmente ama, ou é importante para você. Então, olha, gente, isso foi que nós tivemos aqui, foi um exemplo, né, do papel que deve ser o espiritismo na nossa vida. Né? E é tão interessante isso, que eu me lembro que uma vez eu entrei num período assim, eu estava em Angola, um período bem complicado, vários problemas, eu precisava conversar com alguém, né? Desabafar, falar, para ouvir alguma coisa, né? Porque nós também precisamos. E um dia eu falei para um amigo, pessoa muito querida, mas a gente vê como que às vezes a gente não ajuda, né? Eu falei, olha, eu preciso falar contigo, tal, né? Com a ideia de repente, compartilhar algumas dores, né? E aí ele virou e falou assim, conversa com Jesus. Aí eu pensei, aonde que ele está agora? E se ele vai poder falar comigo? Então, e uma pessoa com muito conhecimento, tudo. Então, às vezes, a gente leva a vida num automático, numa forma tão ao passando, né? Que, de repente, a gente tem pessoas do nosso lado que estão passando por um período difícil, por dificuldades na vida, e a gente não percebe, né? E isso é o mais inflamável para quem está passando por um período desses, né? De grandes conflitos e grandes desafios, porque a pessoa vai buscar os seus canais ali de apoio, a sua rede de ajuda, as pessoas próximas, e conforme as portas vão se fechando, ela vai vendo que não tem alternativa. Então, é importante nós estarmos abertos e atentos, sempre atentos às falas, ao não verbal, as pessoas que estão próximas, o que elas estão trazendo, porque são elementos importantes para a gente avaliar. Né? A ação no tratamento. Como você gostaria? Isso aqui, gente, serve para várias situações. Né? Pessoas que vão passar por um tratamento, pessoas que estão na casa espírita, pessoas que estão doentes. Como você gostaria que o médico considerasse a questão religiosa e espiritual em seu tratamento? Né? Indique alguém aí. Então, na verdade, a gente precisa também, quando for buscar e quando for orientar alguém a buscar ajuda, né? Tentar perceber se o médico, se o psicólogo, se o terapeuta, se aquela pessoa ela leva isso em consideração. Porque foi uma discussão que nós fizemos lá atrás, né? O grande debate, né, da ciência em considerar ou não as questões religiosas. Porque se não houver essa consideração, né, isso for importante para mim, isso pode comprometer o meu tratamento, isso pode comprometer a melhora do paciente. Né? Isso serve, gente, para tantas situações na vida. Eu me lembro que na faculdade eu tive aula de filosofia, eu era ficcionado por filosofia antes de ir para a faculdade. Eu tinha coleção, ainda tenho a coleção dos pensadores, eu tinha lido quase tudo. Né? Mas com uma visão de espírita, lendo filosofia e lendo o livro Os Filósofos do Herculano Pires, que é um trabalho maravilhoso. Eu caio lá dentro da faculdade com um professor extremamente materialista, um estudioso profundo do Nietzsche, de Sartre, e a gente imagina o que vira, né? E eu peguei raiva da filosofia, demorou alguns anos para entender que o problema não era a filosofia, era o filósofo, né? Era o professor. Então, às vezes, é isso, né? Isso serve para o tratamento médico,
Eu sou espírita, então vou lá, um médico, ele pode até ser bom, tecnicamente, mas se ele não tem nenhum outro valor, o que ele vai fazer? Ele vai medicar, ele vai operar sem precisar, ele não vai me dar esperança se eu ainda posso, né, caminhar na vida. A resposta é aquela final que a gente ouve tantas pessoas que o médico me deu 1 ano de vida. Né? Então, são coisas que desestimulam a nossa caminhada. Então, até nesses momentos, eu preciso ver com quem eu posso contar e como essas pessoas vão poder realmente me ajudar, né? Tô certo, Júpiter? Se estiver errado, você me corrige. Né? Acho que é um caminho aí. Bom, a gente fala da mente, né? E o papel aí do centro de força, o coronário. O coronário recebe aí os estímulos do espírito, comandando os demais. A gente tem que lembrar disso. Estou em desequilíbrio, eu faço autopasse, eu aplico ali o passe na região do coronário, principalmente o coronário frontal, essa região toda. Né? Você ficar lá 3 minutinhos, pode ser no banheiro, sentado no banheiro. Né? Não necessariamente, né? Com as questões fisiológicas, mas é um lugar que eu consigo ali, naquele momento, fazer uma prece e mentalizar uma energia descendo aqui sobre o meu coronário frontal, eu consigo voltar ao equilíbrio. Eu consigo me harmonizar. Porque aí eu estou fazendo, né? O coronário, ele vai coordenar e sustentar, como diz aqui, o sistema nervoso, as suas subdivisões, vai alimentar as nossas células, nós já falamos das células, as células aí no caso do pensamento, e garantir os recursos eletromagnéticos responsáveis pelo nosso equilíbrio orgânico. Mas nós precisamos acreditar nisso. Né? Às vezes a gente está na casa espírita, vai, toma passe, tudo, mas o bicho pega lá fora, né? No dia a dia. E às vezes a gente foge desses recursos, se esquece desses recursos. Né? Eu tive essa semana assim, muito, 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 muito difícil. Né? E aí você vai para onde? Né? Você corre para esses recursos. E foi um preparo tão bom que ontem foi um dia tão corrido, eu tinha que fazer uma palestra na Casa Espírita toda quarta-feira. E aí, eu, por milésimos de segundo, não sofri um acidente grave por uma distração minha de carro, né? E o susto foi tão grande, às vezes a gente xinga, né? Com a freada, aquela coisa, e xinga. E foi tão interessante que a gente vai se preparando tanto, que aí o cara passou, e aí eu passei, eu falei, graças a Deus que não aconteceu nada comigo. Eu comecei a rezar pela outra pessoa para que ela se equilibrasse, que deve ter ficado nervoso comigo, porque eu segui o par e não olhei, né? E aí eu comecei a rezar por nós, por mim e pela outra pessoa, que nem vi, não consegui nem ver quem era, né? Mas isso tem que ser todo dia. Tem dias que eu não consigo, né? Tem dias que a gente tropeça, mas a gente tem que ter esse conhecimento, senão a gente se frustra, né? Deu tudo errado hoje, aí é um fracasso. Mas eu preciso lembrar disso, que a gente vai se equilibrando através desse contínuo que a gente vai tendo na nossa vida. As nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade, que era uma orientação, né, de cuidado, da asepsia e da higiene, da medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge, olha isso, essa frase eu acho maravilhosa, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, né? E se lhe retirem na veste carnal, como nas zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo um campo propício ao desenvolvimento de bacilos, vírus, bactérias, inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves adoecimentos. Né? Então, a gente ressurge no corpo físico, né? E às vezes a gente reflete na nossa
no nosso corpo físico, né, o desenvolvimento dessas questões de vírus, bactérias, dessas questões todas relacionadas ao adoecimento, né? Dependendo de acordo com os débitos que a gente foi contraindo. Mas também a gente carrega as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico, em nós mesmos, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, da questão da materialidade. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente. O que vai ampliar asepsiadamente? A oração, pelas disciplinas retificadoras, né, que se afeiçoe, ou seja, oração, disciplina, resistência mental, né, ou serviço ao outro, que vão trazer recursos ao meu favor. Né? Então, o que acontece? A asepsia da mente, ela depende fundamentalmente, né? Fundamentalmente, do orar e vigiar, né? O vigiar é a disciplina, é o estar atento, que a Nina tão feliz, né, falou para nós, do orar e vigiar. Então, a gente tem que cuidar disso. E aí a gente vai trabalhando o quê? A resistência mental. O que é resistência mental? Eu vou oscilar cada vez menos. Quando eu entrar em desequilíbrio, eu consigo rapidamente voltar ao equilíbrio. Porque, gente, a gente vai achar que a gente nunca vai ficar nervoso, a gente vai achar que a gente nunca vai ficar triste, desanimado, se a gente pensar que jamais a gente vai ficar, né, revoltado com alguma situação, é um ledo engano. Né? Então, a gente precisa ter condições de voltar a esse equilíbrio. Eu estou lembrando que a minha semana começou com uma clonagem do meu cartão de crédito, um rombo na minha conta bancária. Essa semana foi uma semana intensa. Né? Eu já tinha até esquecido. Mas é isso, gente, é resistência. Né? É uma pancada ali, aí você volta. Aí vem outra e você volta. E é até a hora que vai diminuindo as pancadas ou o couro vai engrossando. Né? A nossa capacidade de enfrentar as dificuldades ela vai aumentando. E aí o que a gente também percebe? São muitas questões de ordem material. Né? E são as questões que eles mais facilmente tiram a gente do equilíbrio. Né? Porque são questões pequenas, mas incomoda hoje, amanhã volta, não resolveu isso. Isso vai tirando a gente do equilíbrio. Mas é aí que a gente consegue se fortalecer para voltar ao nosso equilíbrio. Né? As questões existenciais são mais desafiadoras. Né? As criações mentais, né? A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, né? Apropriando-se dos elementos que a circundam. E o coronário incumbe-se, tem a responsabilidade automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial, no campo do destino. A gente vai desenhando o nosso futuro conforme as criações que nós vamos produzindo. Né? Então, a gente vai criando elementos, vamos desenhando aí os nossos desejos, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas conquistas, né? A força positiva do nosso pensamento, o nosso poder de co-criadores que nós somos no universo, e é isso que vai dando aí, né, o tom da nossa evolução, o tom da nossa jornada, como vai ser o nosso dia de amanhã, né? O que vai ser de nós, como vai ser a nossa jornada. Além disso, né, a matéria mental, olha só, conteúdo da nossa mente, mecanismos da mediunidade, André Luiz, compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física,
gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, isso tudo é matéria mental, né? Otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de forças. Então, isso é muito poderoso. Quer dizer, a força do meu pensamento, né, em que a alma cria com seus próprios estados, né, de mentação indutiva, ou seja, conduzindo o pensamento, atraindo para si mesma os agentes, né, de luz ou sombra, de vitória, de derrota, de infortúnio ou infelicidade. Esse dualismo que a gente vive, né? Mas eu preciso lembrar que eu vou construir, né? Se eu não, tem uma frase, eu sempre falo essa frase do Arthur Schopenhauer, né? Que ele falava que quando você escolhe uma coisa, você exclui outra, né? Então, quando eu escolho a oportunidade de ser feliz, quando eu escolho a oportunidade, quando eu escolho pensar positivo, quando eu escolho fazer o bem, quando eu escolho orar e buscar uma disciplina para que a minha conduta seja mais equilibrada, eu excluo a possibilidade de pensar negativo, eu excluo a possibilidade de fazer o mal porque eu estou fazendo o bem, eu excluo a possibilidade de desviar do meu caminho porque eu estou buscando a disciplina do pensamento e da conduta. Então, eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo a luz sobre a sombra, a vitória do meu esforço sobre a derrota nos fracassos. Eu estou escolhendo a felicidade e deixando os infortúnios, né, para trás, porque eu estou trabalhando o meu interior. Né? E aí a gente lembra do Viktor Frankl, que foi o psiquiatra que viveu aí um período nos campos de concentração. Ele ficou em Auschwitz, mas ele ficou em Karolinska, em outros campos, e ele dizia assim, né, que quando a situação for boa, desfrute-a, né? Quando a situação for ruim, transforme-a, e quando a situação não puder ser transformada, transforme-se, né? Então, alguma coisa tem que ser transformada. Ou eu transformo aquilo que não tá bom, ou eu transformo aquilo que né, dá para transformar realmente, ou se não tem como, eu me transformo. Né? Porque às vezes eu estou lutando com um contexto que exige a minha mudança e não a mudança dele. Né? Isso às vezes é muito importante no contexto de família, nas relações. Eu estou brigando lá com todo mundo, mas todo mundo está me sinalizando, cada um à sua maneira, que eu preciso repensar. Eu preciso rever os meus conceitos. Né? É igual quando você está em casa, dá uma pisada no tomate, a família vai. Você vai no centro espírita para quê? Não sai da casa espírita e está fazendo isso. Vive lá nos espíritos, vive na macumba. E aí para que serve isso? Né? Cada um, à sua maneira, está dizendo assim, o que você realmente está refletindo sobre o que você está aprendendo e está conseguindo vivenciar o que você está buscando. É uma mensagem. Né? E às vezes a gente se revolta, fica triste, né? Não vai no centro espírita e ainda fala de mim. Né? Mas não, de repente, eu preciso entender e me transformar. Né? Porque aquelas pessoas que estão me cobrando, elas estão fazendo o papel delas. Porque talvez eu que fui o cobrador de impostos lá no passado. Agora eles estão cobrando de mim uma mudança. Para que elas possam te seguir como espelho e como referência. Às vezes o povo está lá te cobrando, porque eu quero que a Nina mude, eu quero que ela deixe de ser orgulhosa, egoísta, isso, aquilo. Inconscientemente, está querendo dizer assim, para que eu realmente me orgulhe dela, para que realmente eu possa amá-la, para que realmente eu possa tê-la como referência na minha vida. É isso. E aí o Viktor Frankl ele diz assim, nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros. Quando eu leio isso, eu me emociono, porque eu lembro do livro, eu lembro disso tudo, de filmes e tudo, porque eles não tinham mais esperança. Né? Eles não tinham mais... eles tinham os dias contados. Né? Eles não precisavam comer mais. Eles se alimentavam, às vezes, com uma barra de chocolate. Então, eles tinham a alegria de compartilhar aquela última barra de chocolate, porque não ia mais precisar
alimentar o corpo deles, porque eles iam morrer. Mas eles davam para o outro e diziam: você ainda tem esperança, você ainda tem tempo, aqui eu não tenho mais. Então, aproveita essa barra de chocolate, ela pode ser a última, né? Então, isso é muito forte para mim, né? Porque às vezes a gente precisa fazer isso, né? Para quem está desesperado, né? Está sofrendo. A gente pode tirar a barrinha de chocolate lá de nós, do nosso coração, e doar para alguém, né? Então, ele fala disso. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Eles estavam escolhendo ajudar nesse momento final, né, da vida deles. Então, isso para mim é muito forte e eu me emociono toda vez que eu vejo isso, né? Porque eu tenho um pezinho nessa história. Infelizmente, reencarnatoriamente, eu tenho um pezinho nesse passado e quando eu vejo essas coisas eu me emociono. Evolução moral, né? Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Olha isso. Isso, para mim, é muito interessante também. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Essa segunda parte desse estudo ela foi desenhada, né, gente? Vocês estão vendo que está se encaixando, né? Com o que nós ouvimos, com o que nós estamos comentando. Olha como Deus é bom para nós. Então, as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observação que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir, o Júpiter está nesse grupo aí, ó. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor do Cristo represente o maior papel. Esse é o papel, né, de quem está cuidando da sua evolução moral, né? Vai cuidar da sua saúde por ascendência moral, né? Os médicos, os profissionais de saúde, quem cuida daqueles que estão doentes, vão fomentar isso, vão fortalecer isso na consciência das pessoas, fazendo com que se perceba muito mais do que o material, mas olhando o espiritual. E eu lembro para vocês, né, que é um capítulo, um item pouquíssimo lido do Evangelho. Eu ouço raramente as pessoas comentarem capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que a gente fala ali do Meu Reino Não É Desse Mundo, em que tem um texto do Kardec chamado O Ponto de Vista. Quem puder, leia isso, mas leia assim, ó, leia com muita calma, porque o Kardec ele dá grande referência ao papel do Espiritismo e está completamente dentro disso, né? O indivíduo que vai buscar o conhecimento do Espiritismo, ele eleva a sua fé, que se torna inabalável, a vida toma uma outra dimensão, faz um outro sentido, as vicissitudes da vida passam a ser, ele fala em outras palavras, ele quer dizer, se tornam pequenas, perto do entendimento, a grandiosidade do entendimento que se tem de si enquanto espírito e das verdades do que realmente é Deus. E essa mensagem ela foi escrita em 1862, quando Kardec começou a fazer a viagem espírita, e ele tem essa mensagem dentro da Revista Espírita, ampliadíssima. Então, quem tiver a Revista Espírita e puder ler isso, o ponto de vista, que é uma ampliação do texto que está no Evangelho, e lá o Kardec, muito bem, e lá o Kardec ainda lê, ele relata que quando ele era jovem, ele assistiu uma peça chamada Os Efêmeros.
Eu pesquisei, eu vou pesquisar em francês e tudo quanto for lugar para ver se eu acho essa peça, porque isso tinha que ser reproduzido. É uma peça que fala de um grupo de pessoas que a vida delas, eles vivem a vida inteira, ou seja, do nascimento à velhice, à morte, em 24 horas. E ao longo da peça, né, que ao longo da vida, eles vão brigando, eles vão criando várias situações, que é o que a gente faz ao longo da vida, né? E ele fala assim, e o espectador começa a pensar assim, não, mas eles estão brigando, se degladiando, criando essas situações todas, mas o tempo deles é muito curto. Ou seja, a nossa vida é muito curta. E se nós não percebermos isso, essas 24 horas que nós temos de existência, porque diante da nossa eternidade, da imortalidade da alma, uma vida é um dia, e um dia passa muito rápido. Então, por isso que ele fala desse ponto de vista. Se eu não ampliar o meu ponto de vista, eu não consigo enxergar a vida com os olhos que realmente ela precisa, e a vida não vai ter o valor que realmente eu preciso dar para ela. E aí a gente termina com essa frase de André Luiz no nosso lar. A alma em si nutre-se apenas do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais entenderemos essa verdade. A verdade é que se nós não amarmos, nós morreremos de fome. E ali é onde, como disse Jesus, há choro e ranger de dentes. Que o Evangelho seja o alimento da nossa alma, a ponto de nos nutrirmos em verdade e termos força de tirar também a fome naqueles que estão ao nosso lado, vivenciando o Evangelho através dos nossos exemplos. Muita paz. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Vou passar para a prece agora. Nina, quer fazer a prece para a gente? Liga o teu som. Faço sim. Então, vamos lá. Tá com a palavra. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre, por esses momentos tão ricos em nossas vidas, essas oportunidades que temos de nos vermos enquanto Espírito. E vamos lembrar aqui, para todos nós, que o perdão é a fonte de saúde para o espírito e para a matéria. O perdão nos faz nos sentirmos libertos das amarras do passado e do presente, porque precisamos desejar nos libertarmos. Precisamos nos livrarmos deste peso que muitas vezes insistimos em carregar por longos dias de nossas existências. E nós queremos te agradecer, Mestre amado, porque o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos mostra o caminho da saúde física e mental. O Senhor nos traz o modelo da grandeza para que os nossos atos e comportamentos sejam leves, para que possamos repensar, reconstruir, reorganizar tudo que está
preso em nossas mentes, em nossos pensamentos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela imensa luz que o Senhor nos traz todos os dias no seu evangelho de amor. Nós sabemos que a ciência é tão grandiosa, que também nos traz a cura do nosso corpo, que também avança para o nosso bem-estar. Mas falamos também desta ciência do amor, desta ciência do perdão, desta ciência que deseja o amor mais do que tudo, principalmente nestes momentos de tantas turbulências das quais estamos passando. Senhor Jesus, nós te pedimos, fica conosco, mesmo quando ainda insistimos em sermos as criancinhas que somos. Fica conosco, Mestre, porque muitas vezes nós nos esquecemos das suas lições tão valiosas. Como alunos repetentes, como alunos rebeldes, cuida de nós, Mestre, como o Senhor faz, com tanto amor, com tanto carinho. E com este amor que já se faz uma pequena vontade em nós, nós vamos vibrar por todos os nossos irmãos em dores, assim como nós, aqueles que não te conhecem, aqueles outros, Senhor, que perdidos na vida, em suas existências, não sabem para onde ir. Por eles nós te pedimos, Senhor, te pedimos também pelo nosso Brasil amado, por todos nós que aqui estamos, e por este planeta tão lindo, Senhor, que a luz possa irradiar em cada canto desta amada Mãe Terra, levando sabedoria, levando o amor para todos nós, os seus habitantes. Que a tua paz, Senhor Jesus, permaneça em nossos corações. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada, Nina.